Henker que vive duas vezes. Capítulo 117,2. Mercenário, 1. Tradutor. HH Editor, HH. Ele achou que era certo se despedir antes de partir. Mas o rei marcial estava olhando para ele como se sua mente fosse um livro aberto. Yon-woo não sabia como o rei marcial responderia quando lhe contasse a verdade. Mas suas preocupações não duraram muito. Será difícil continuar escondendo isso por causa do médium psíquico. Deixando de lado o rei marcial, ele se sentia desconfortável com o fato de o médium psíquico poder ler o destino de alguém sem levantar um dedo. Além disso, o rei marcial sabia que ele veio do território da Fênix de qualquer maneira. Como ele logo descobriria que o Deus Sabre havia caçado todas as bestas lendárias, provavelmente era melhor enfrentá-lo agora. Então Yon-woo contou ao rei marcial tudo o que aconteceu, como quando ele explicou para Edora o relacionamento que ele teve com Phoenix e Shirp, e o Deus Sabre. Mas ele não lhe contou que havia feito contratos com as feras, que ele era o sucessor. Não havia necessidade de contar todos os seus segredos. E isso foi o suficiente. A aura que pressionava Yon-woo derreteu como neve. O rosto do rei marcial ficou estranho, como se ele estivesse desconfiado de alguma coisa. Ele xingou baixinho e apontou o queixo para Shirp, que estava olhando para ele. É do garoto da Fênix que você estava falando? Sim. Ah, os bastardos do chão guivado estão fazendo coisas estranhas de novo? Nossa. Ele murmurou palavras indecifráveis e estendeu a mão para pegar um cachimbo curto que estava sobre a mesa. É. Rachadura. Ele derrubou a cabeça de Yon-woo antes que Yon-woo pudesse evitá-lo. Cookie. Yon-woo gemeu e cobriu a cabeça. Seu mundo estava girando. Seu merdinha. Yon-woo olhou para ele como se estivesse perguntando qual era o significado disso. Você vai continuar me olhando desse jeito? Você quer apanhar de novo? Quando o rei marcial o ameaçou com o cano novamente, Yon-woo recuou. Sua cabeça ainda doía por causa do choque de antes. Ele também ficou irritado, pois não sabia por que foi atingido. O rei marcial olhou carrancudo para Yon-woo, e ele suspirou. Qual você acha que é a relação entre um professor e um discípulo? Foram palavras inesperadas. Os olhos de Yon-woo ficaram maiores. O que você está? Estou perguntando qual é a relação entre um professor e um discípulo, seu maldito discípulo. Você acha que nada mais é do que aprender? Por um segundo, Yon-woo não conseguiu pensar em nada para dizer. Ele sentiu que foi atingido com ainda mais força do que com o cano. Mesmo que tenha sido por alguns dias, eu ensinei você com o melhor de minhas habilidades, com sinceridade, como se fosse uma parte de mim, como ensinar meu próprio filho. Mas, acho que não foi assim com você? Entendo que você esteja frustrado, mas se tiver assuntos urgentes, não deveria voltar o mais rápido possível para contar ao seu piedoso professor. Então, poderei ajudá-lo, ou importuná-lo, ou algo assim. Mas você quer deixar de ser um convidado? Você sente muito? De onde veio esse maldito bastardo? Achei que você tinha boas maneiras ao cuidar de Fante e Edora. Eu vi errado? Você só me via como alguém de quem conseguir algo. O que? Estou errado? Enquanto o rei marcial continuava. Yon-woo não conseguiu dizer nada. Ele estava apagando. O rei marcial estava repreendendo. Ele definitivamente parecia irritado, mas também parecia um pouco chateado. Para ser repreendido. Para ser incomodado. Quando foi a última vez que alguém fez isso com ele? Ele não conseguia se lembrar. Na Terra, seu líder de esquadrão o disciplinava ocasionalmente, mas isso era diferente. Yon-woo tentou esconder seus problemas e resolvê-los sozinho. E então o rei marcial ficou chateado porque Yon-woo o tratou como um estranho. E assim, Yon-woo viu um pouco de seu pai no rei marcial. Um professor e um discípulo, seu discípulo ingrato, é definitivamente diferente de um pai e de seu filho. Já que esse é um relacionamento estabelecido pelo céu. Mas a relação entre um professor e seu discípulo é aquela que os humanos estabelecem para si mesmos. Ele tinha uma expressão irritada e estressada. Então agora vou perguntar, o que eu sou para você? Yon-woo pensou momentaneamente no rei marcial que ele havia experimentado por alguns dias. Ele sempre teve um jeito brincalhão, mas sinceramente ensinou novas habilidades a Yon-woo. E quando Yon-woo aprendeu com sucesso, o rei marcial sempre olhava com uma cara orgulhosa. Eles eram definitivamente os olhos de um professor olhando com orgulho para seu aluno. Por outro lado, como ele tratou o rei marcial? Ele estava sempre em guarda mesmo enquanto aprendia com o rei marcial. Ele sempre suspeitava primeiro. Ele apenas procurou o mal. Yon-woo percebeu o que havia feito de errado todo esse tempo. Ele achava que tinha melhorado com Yu, Kan e Doyle, e Fante e Edora. Por um lado, era óbvio que ele fazia isso, mas também era algo que feria os sentimentos dos outros. Após um longo silêncio, Yon-woo conseguiu responder. Você é meu professor. É isso que você acha? Realmente? O rei marcial perguntou com uma cara irritada. Yon-woo riu e acenou com a cabeça. E pensarei em você como meu professor. Então isso significa que você não pensava em mim como seu professor antes? Seu maluco bastardo? O rei marcial balançou a cabeça com uma cara inacreditável. De alguma forma, ele se viu nele. Clang. O rei marcial colocou o cachimbo que não era mais necessário de volta na mesa. Ok, é o bastante. Então vá.
Yon-woo acenou com a cabeça. Na verdade, não havia nada que o rei marcial pudesse fazer para ajudá-lo. Antes de ser seu professor, o rei marcial era o líder da tribo de um chifre. Ele não conseguia virar os lados como se estivesse virando panquecas. Então ele não poderia lutar junto com ele. Mas ele poderia deixar Yon-woo vagar livremente. Ele iria torcer silenciosamente por Yon-woo no meio da multidão. À sua maneira. E pegue isso. Yon-woo pegou os livros que o rei marcial jogou para ele. A segunda e última sessões dos 8 punhos extremos. Obrigado. Eka, qualquer que seja, pegue e vá embora. E quando eu te encontrar novamente, vou te dar um soco primeiro, mesmo que você seja meu discípulo. E não se preocupe com o ovo. Será seguro. Se eles se encontrassem na guerra, não se encontrariam como professores e discípulos. Como seriam inimigos, eles poderiam matar uns aos outros usando todo o seu poder. Mas Yon-woo conhecia o calor dessas palavras, e ele se curvou ainda mais. Depois de ficar nessa posição por um tempo, ele saiu silenciosamente da sala. Obrigado. Repetindo incessantemente as mesmas palavras em sua cabeça, sabendo que nunca conseguiria dizer o suficiente.